Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu sugerindo que eu publicasse algo sobre João 21:22, onde Jesus diz a Pedro: "Se eu quiser que ele fique até que eu venha", fecha aspas, até aí. Segundo você, a necessidade de esclarecimento a esse respeito existe porque no YouTube um pregador usa dessa e outras passagens para afirmar que o Apocalipse já teria se cumprido no ano 70 da era cristã. Por isso, ele conclui que não haveria nem o arrebatamento e nem a grande tribulação. A ideia de que as profecias já teriam se cumprido não é nova, ela é chamada de preterismo e é compartilhada por todas as religiões católicas e pela maioria das religiões protestantes. Geralmente são as mesmas que professam a teologia do pacto e não entendem o dispensacionalismo. O preterismo supõe que a grande maioria das profecias, ou todas até, teriam se cumprido na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Eu já escrevi e gravei algo sobre o assunto nos links que eu coloco no final da versão texto dessa mesma mensagem. Mas esse não é o maior problema desse pregador que você citou, pois o entendimento equivocado da profecia não é algo tão grave quanto as heresias dele envolvendo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O pregador que você mencionou tem problemas sérios, não só com doutrina, mas também com a língua portuguesa, por não saber diferenciar um pronome na segunda pessoa do singular com outro na segunda pessoa do plural. Ao supor que Jesus estava falando em linguagem figurada ao sumo sacerdote, e não de eventos factuais, ele argumenta que tudo aquilo já estava acontecendo no tempo de vida do sumo sacerdote, já que ele, o sumo sacerdote, não estaria vivo se aquilo fosse destinado a um evento futuro. A passagem é esta, abre aspas: "E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, muita atenção agora, a linguagem. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vós vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Mateus 26, 62 e 65. Bom, quando o sumo sacerdote exige que Jesus diga se é o Cristo, neste momento, Jesus responde primeiro ao sumo sacerdote, usando o pronome na segunda pessoa do singular. Tu o disseste. Ele assim confirmava a indagação do sumo sacerdote como sendo real, isto é, ele era mesmo Cristo. Mas em seguida, a sua fala é dirigida não especificamente ao sumo sacerdote, e sim ao povo geral, ao povo judeu em geral, pois o pronome pessoal passa para a segunda pessoa do plural. Vos declaro que desde agora vós vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso ainda irá se cumprir. Esse pregador tem muita audiência por atender a uma parcela de pessoas desiludidas com as religiões convencionais, embora ele mesmo tenha acabado criando sua própria denominação. E também ele é muito assistido porque ele bate forte nas denominações e nos seus pastores. Além disso, ele é um bom ator e é veemente nas suas afirmações. A sua audiência fica mesmerizada, hipnotizada por sua performance de gritos e gestos, e a sua audiência não percebe o quanto de má doutrina existe nos bastidores da sua fala. A ideia que alguns têm, alguns decepcionados com religião, a ideia que esses têm é a de que se alguém critica igrejas e pastores, esse alguém está certo. Mas é melhor ir devagar com o andor, porque o santo é de barro, como fala o ditado popular. E esse pregador é tão barro quanto eu e você. Então, é preciso analisar não só as suas críticas às religiões, mas as outras coisas que ele professa,
pois não basta você sair de um sistema religioso para ficar isento de má doutrina. Sair para associar-se a algum grupo que, mesmo sem denominação ou clero instituído, professe má doutrina, é como sair da frigideira para cair no fogo, só para não perder o costume dos ditados populares. Então, você sair de uma religião para se associar a esse pregador, depende da religião que você saiu, você está na pior situação agora. A falta de distinção que esse pregador faz ao misturar Pai, Filho e Espírito Santo me faz acreditar que ele seja unitariano. Alguém que acredite que Pai, Filho e Espírito Santo sejam todos uma só pessoa, negando assim a verdade da Trindade. Os que pensam assim criam uma dúvida quanto à sanidade de Jesus, já que, repetidas vezes, nós o encontramos nos evangelhos orando ao Pai. Na visão unitariana, ele estaria falando consigo mesmo. Quando o mágico faz o truque, eu sugiro que você não olhe para a mão que ele insiste em mostrar a moeda ou o baralho ou qualquer coisa. Olhe para a outra mão, que é onde ele está escondendo as coisas. Esse pregador bate tanto na tecla anti-organizações, anti-pastor, anti-igreja isso, anti-igreja aquilo, que muitos não percebem o que está na outra mão desse mágico, que são doutrinas bastante perniciosas. Muitos padres e pastores de religiões cristãs fundamentalistas estão mais fundamentados na verdade das Escrituras do que esse pregador. E eu vou dar um exemplo de algumas das suas aberrações. Num dos seus vídeos, ele afirma que Deus já teve 3 corpos, o que já denota não fazer distinção entre as pessoas da Trindade, por achar que Pai, Filho e Espírito Santo sejam uma mesma coisa. O Pai e o Espírito Santo nunca tiveram um corpo humano. Apenas o Filho teve, apenas o Filho se fez carne. E continua a ter um corpo agora ressuscitado no céu, de carne e ossos. Jesus está lá no céu num corpo tangível de carne e ossos. Mas o pregador diz que Deus teria assumido um corpo em 3 ocasiões diferentes, tendo vindo em carne na pessoa de Melquisedeque, antes de fazer o mesmo na pessoa de Jesus, sem explicar o que teria acontecido com esse suposto corpo físico de Melquisedeque. O detalhe é que em nenhum lugar da Bíblia diz que Melquisedeque era o Senhor, como antes é dito quando o Senhor aparece em forma corpórea a Abraão em Gênesis 18, e comeu até com ele, mas ali era uma aparição, como era também dos anjos que o acompanhavam, mas não a encarnação do Filho de Deus, que se deu só uma vez nos Evangelhos. Se Melquisedeque fosse Jesus encarnado, ele teria de ter morrido, para Jesus voltar a vir em carne nos Evangelhos, o que já é um pensamento absurdo. Eu perguntei ao Concise Bible Dictionary quem foi Melquisedeque. Essa foi a resposta que ele me deu. Melquisedeque foi rei de Salém e sacerdote do mais alto Deus. Ele veio ao encontro de Abraão depois de ter resgatado Ló e os que foram levados com ele. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, e Abraão deu-lhe os dízimos de tudo. Ele era um tipo de Cristo, figura de Cristo, como sacerdote real, rei da justiça e rei da paz, como Cristo será no milênio. Melquisedeque era um sacerdote de uma ordem totalmente diferente daquela de Arão, que passava de pai para filho. Não há menção dos seus progenitores, nem de qualquer descendente. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Sendo assim um belo tipo, ou figura, ou exemplo, do Filho de Deus, que foi chamado por Deus para ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nada é dito sobre qualquer sacrifício oferecido por Melquisedeque a Deus. Ele, de fato, trouxe de Deus aquilo que simboliza a vida e a alegria, conforme João 6,51 e João 2, de 1 a 10. E abençoou aquele que tinha as promessas. Então, quando Cristo vier, não será para afastar o pecado pelo sacrifício, mas para refrigério e bênção de seu povo. A bênção é o que caracteriza o sacerdócio de Melquisedeque em Cristo. Gênesis 14, 18 a 20, Salmo 110, 4, Hebreus 5, versículos 6 e versículos 10, e Hebreus 6, 20 e Hebreus 7, de 1 a 21. Até aí, o que eu encontrei no dicionário bíblico, no Concise Bible Dictionary. Portanto, Melquisedeque foi uma pessoa real, que tipificava o Cristo que havia de vir, como foram muitos outros personagens do Antigo Testamento.
Mas o que esse pregador diz é que Jesus teria já vindo ao mundo como Melquisedeque, e depois como Jesus, e que agora a igreja seria o terceiro corpo de Deus, como ele menciona, corpo de Deus, entre aspas, eu falei as palavras dele, confundindo completamente as pessoas da divindade. Ele faz assim uma confusão enorme entre os tipos ou figuras de Cristo no Antigo Testamento, a sua vinda em carne nos evangelhos e a formação do um só corpo, formado por aqueles que agora creem nele, que é a igreja. O problema com essa ideia dele é que o corpo de carne e ossos de Jesus não deixou de existir, como ele acha que deixou. Esse corpo de Cristo está hoje, o corpo de carne e ossos de Jesus está no céu, glorificado. Jesus está em corpo de carne e ossos. Ao mesmo tempo que a igreja existe na terra, não como um corpo de carne e ossos, mas como o coletivo dos salvos por Cristo. Na terra, a igreja é corpo de Cristo porque funciona assim mesmo, como os membros de um corpo que deve executar os comandos vindos da cabeça, no caso, o próprio Cristo no céu. Mas no céu, em Apocalipse, após o arrebatamento, nós não encontramos a igreja sendo chamada de corpo de Cristo, e sim identificada como noiva antes das bodas e esposa do Cordeiro depois das bodas. Nesse sentido, aquela que era a noiva será feita então una com seu noivo para toda a eternidade. Bom, como desgraça pouco é bobagem e o erro nunca anda sozinho, é do mesmo pregador a ideia de que a ceia do Senhor não deva ser celebrada. Sim. E de que antes de Cristo, os espíritos dos mortos ficavam no túmulo, enterrados com seus corpos. Você deve estar curioso de saber quem é a tal pessoa que prega essas absurdidades, essas bobagens tão grandes. Mas não vou ser eu que vou fazer propaganda dele. Portanto, fica aqui apenas o alerta. Se você encontrar alguém pregando essas bobagens, fique bem longe dele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.